E aí, gente, podemos começar? São 6h05 já. Acho que já entrou bastante gente e a aula tá gravada também, né? Então, eu estou ao contrário. Pronto. Conforme as pessoas forem pedindo solicitação, eu vou permitindo aqui para elas entrarem. Todos bem? Como vocês passaram de semana? Uma semana que a gente não se vê. Boa noite para todo mundo. Como a gente já havia dito semana passada, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre justnaturalismo e justpositivismo, falando sobre o livro O Caso dos Exploradores de Caverna, que a gente fez um merchanzinho aqui. É muito legal para quem quiser comprar, gente. É um livro super curtinho, tem nem 100 páginas, dá para ler em um dia. Algum dos meninos quer falar alguma coisa? Aí a Giovana, é muito bom, né, Giovana? Se você já leu e já recebeu o livro, é muito bom. É um livro curto de ler, né? Eu li no final de semana com certa tranquilidade. Gostoso também de ler. Aham. Tem um formato bacana, né? De decisão de um tribunal. Que se assemelha, né? Até com o nosso dia a dia, né? No caso seria o STF, né? Nas suas decisões. É bem E ele gostosinho de não ler. é, e ele não é um livro com super juridiquês, né? É um livro assim com um português claro que todo mundo Uhum. consegue entender. Sim, sim. Tá funcionando meu áudio? Tá Sim, sim, estamos André. te escutando. Tranquilo? É um livro bem tranquilo, não é tão técnico, né? É bem introdutório mesmo. É bem bacana para Uhum. quem tá nos primeiros semestres, né? Então vamos lá, né? Para quem não conseguiu comprar o livro, não achou PDF, inclusive depois a gente pode até procurar um PDF para vocês, para quem não quer comprar, né? Eu vou fazer uma introduçãozinha básica do que acontece no livro, falar um pouco sobre as decisões, né? E aí a gente comenta um pouco sobre a parte mesmo do direito TGD, que é o justnaturalismo e o justpositivismo. Então vamos lá. O livro ele é escrito pelo Lon Fuller, ele é jurista. No final da vida dele, ele deu aula na faculdade de Harvard, super conceituado, então vocês já imaginam, né? Nesse livro que ele escreveu, ele conta a história de alguns homens que eles adentram em cavernas para pesquisar, para ver se tem ouro, tipo de pedra, essas coisas. Eles são chamados de espeleólogos. Espeleólogos. Acho que é assim que pronuncia. Esqueci a palavra. É, E aí acontece que o dono da empresa, ele pega uma galera e fala, gente, vamos lá. Entra nessa caverna e tudo desaba, eles ficam presos lá dentro. Começa pessoas do lado de fora tentando resgatar eles, tirando aquela pedreira que desceu. Só que é muita coisa e eles ficaram muito tempo presos dentro da caverna. E ó, a água, a comida que eles tinham levado já estava se esgotando. Então, o dono ele pediu para conversar primeiro com um jurista que lá estivesse, perguntando quais eram, o que poderia acontecer se eles matassem um deles para comer a carne e conseguir sobreviver a quantidade de tempo que eles tinham que ficar lá dentro ainda. E aí ele não quis responder. Depois ele perguntou para um médico o que poderia acontecer, o médico também não quis falar, e por fim eles foram conversar com um líder religioso que estava lá entre eles. E ele também não quis falar, ninguém quis tomar partido. Então eles decidiram tirar na sorte. Acontece que justamente a pessoa que deu a ideia foi a pessoa que foi sorteada. Sortudo demais. E nessa, ele pediu para eles esperarem um pouco, falar: não, vamos esperar mais uma semana para ver no que vai dar. E aí eles falaram: não, a gente vai te matar agora e a gente vai te comer. Então eles tiraram a vida dele, comeram ele para conseguir sobreviver. Depois de alguns dias, eles conseguiram ser resgatados dessa caverna,
foram para o hospital. Esse é o sortudo, realmente. Eles foram para o hospital tratar da desnutrição, né? Porque eles ficaram muito tempo sem água, sem comida e tudo mais. E aí, logo que eles saíram, eles foram julgados, né? Porque, pelo ordenamento jurídico daquele lugar, eles cometeram o crime de homicídio. E, na primeira instância, eles foram condenados pelo crime de homicídio. Então, eles recorreram, não foi bem essa palavra que o escritor usa, mas a gente consegue interpretar como um recurso para a instância superior. E, então, cada juiz ele tem um voto e a gente consegue puxar o juspositivismo e o jusnaturalismo daí. Então, vamos lá. Que eu vou pegar aqui para ficar um pouco mais fácil para vocês conseguirem entender, até para ninguém se perder. O primeiro juiz, ele foi o primeiro a votar, que foi o juiz Foster. Ele disse que eles eram inocentes dentro do que estava acontecendo, porque eles estavam no estado de natureza. Então, imagina, vocês estão presos dentro de uma caverna e não têm o que comer. Ali, naquele ambiente, naquele momento, será que realmente vale o ordenamento jurídico que a gente aplicaria num crime de homicídio normal, vamos se dizer? Foi isso que ele quis colocar em pauta, porque eles não estavam na sociedade vivendo e simplesmente quiseram matar uma pessoa. Eles estavam presos numa caverna, confinados, sem comida e tudo mais. Então, ele diz que a lei positivada não seria aplicada e ele vota para que essas pessoas sejam julgadas inocentes. Aí, o juiz Tatum, ele já vota na questão do juspositivismo. Ele fala que, mesmo que eles estejam em outro ambiente, no estado de natureza, a lei positivada é que deve ser aplicada nesse caso, que isso não interfere em nada. E aí, o próximo juiz é o juiz Quinn, se eu não me engano é assim que pronuncia. Ele diz que por mais que os exploradores tenham sofrido muito e eles deveriam ser absolvidos, ele vota a favor da condenação, porque ele também acha que é a lei positivada que deve prevalecer nesse meio que eles estavam vivendo. E o juiz Hand, ele votou a favor da inocência, se baseando numa pesquisa que foi feita com a população, porque o caso ele repercutiu dentro da história contada, claro, ele se repercutiu e dentro do país e no exterior, e nessa repercussão a sociedade achava que eles deveriam ser absolvidos também. Então teve um empate, né, nesses votos. Um empate, no caso, o juiz Foster votou para a inocência, o juiz Hand votou para a inocência, o juiz Quinn para eles serem culpados, e o Tatum também. No fim, foram 2 contra 1, eles foram condenados e foram enforcados. Essa é a história do livro, basicamente, né? É isso o que o escritor ele quis embasar. E aí, nesse meu livro, nessa edição, tem os comentários do Célio Egídio, que eu particularmente gostei muito, porque ele traz a história do livro comparando com a nossa realidade atual. Um pouco até mesmo com a questão do tráfico de drogas das comunidades do Rio de Janeiro. Vou procurar aqui. Uma parte que ele falou que eu achei extremamente interessante e que eu acho que é isso. Que ele diz assim: no final do livro, o autor afirma que, se encontrarmos algum dia situação parecida,
deveremos nos responsabilizar pelos nossos atos, independente do caso em questão. Em resumo, essa obra é uma grande aula sobre o ser humano, suas fraquezas e sua expressividade de pensamento, sobre a aplicação de leis, enfim, sobre o direito. O livro é isso, basicamente. Eu também não tinha percebido que ela vinha comentada, eu reparei depois. Mas a história do livro é essa, basicamente. E isso mostra pra gente o que realmente é o justnaturalismo e o justpositivismo. Eu tive que fazer uma introdução bem rápida aqui, porque a gente tem pouco tempo, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que eu contei. Mas o justnaturalismo e o justpositivismo é isso. Justnaturalismo, o juiz, o advogado, ou quem esteja lendo os fatos, ele sempre vai tentar olhar por um lado do estado da natureza. O que estava acontecendo? Por que que aquilo aconteceu? Em qual momento aquilo aconteceu? Aquilo aconteceu porque, sem querer, isso aconteceu, ou aconteceu porque a pessoa quis que isso acontecesse? Ou naquele momento estava propício para que isso acontecesse? E no positivismo, o juiz ou o advogado, ele vai ler o fato e vai interpretar conforme está descrito na lei. Então, os fatos na petição inicial, que seja, vai estar assim, fulaninho matou alguém. Então, o juiz vai ler e vai falar assim, ok, isso é crime, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Então, será condenado. É basicamente isso. Agora, um outro livro que eu li e entendi melhor sobre positivismo e justnaturalismo foi o livro do Alisson Mascaro, Introdução ao Estudo de Direito. Quem tem aula com o professor Camilo vai se sair muito bem com esse livro. Experiência própria. Ele dá a aula baseada no livro. Isso, ele dá aula baseada no livro do Alisson. Então, se vocês têm aula com ele, vocês estão conseguindo entender a matéria que ele explica muito mais rápido, muito mais prático. Um dos meninos quer complementar alguma coisa, gente? Então, basicamente o que você falou. O livro tem uma sistemática até que interessante, né? Ele se passa num futuro, assim, no ano 4000 e pouco, não sei, não me lembro ao certo. É bacana, né? Ele tenta jogar essa data imprecisa, mas a sistemática é atual. É um tribunal composto por 4 juízes e um presidente. É sempre número par e o presidente contabilizando o número ímpar, no caso de algum empate, né? De alguma eventualidade, de algum eventual empate. E dentro dessa sistemática tem-se um juiz rebatendo, de certa forma, a argumentação do que votou anteriormente. O Foster vota rebatendo a apresentação que o presidente True Payne deu, né? E aí o Tate vai e rebate a argumentação do Foster. E aí chega o Queen, eu não sei ao certo como se pronuncia, mas ele rebate de todo mundo, fala que não, o positivismo, o justnaturalismo tem que levar em conta o senso comum, que é a parte da pesquisa, né, que a Rafa falou. O senso comum entende que deve ser absolvido as partes, né, porque conta da situação em si. Então você percebe essa linha de argumentação jurídica que é muito boa, que é a inexistência do certo, né, a inexistência de correto. São correntes que se contrapõem, mas nenhuma corrente é suficiente para se declarar como correta ou como a corrente predominante. E é engraçado ver isso porque lá, se tratando de uma Suprema Corte, a gente espera que, poxa, deve haver um consenso assim entre os ministros, né, daquela Suprema Corte, mas nem na alta cúpula tem esse consenso. E quando você chega nessa última linha, né, de recursos, que é a Suprema Corte, é a representação máxima do Poder Judiciário, e a gente não encontra esse consenso quanto a linhas de raciocínio jurídico, a gente percebe o quão frágil essa só a verdade jurídica, né? O que é certo e o que é errado. No caso, Foster, como justnaturalista, ele fala que o justpositivismo tem de pressupor um contexto para a aplicação da lei, porque a aplicação da lei não pode ser universal, porque todos os contextos são diferentes. Ou seja, se eu estou num contexto de convivência harmônica, de sociedade civil, como ele limita na obra, e eu pressuponho que nesse contexto não pode se matar alguém,
num contexto em que os exploradores de caverna se encontravam, que era um contexto de estado natural, fora do alcance da ordem civil, não deve se pressupor que há de haver essa convivência harmônica entre os exploradores de caverna, porque há um contexto conturbado, um contexto de sobrevivência. E essa subjetividade é exatamente que é o alvo de protesto do juiz que vem, do ministro que apresenta seu voto depois, que é o Tate, em que ele fala, poxa, essa subjetividade na interpretação da normativa é uma coisa que pode ser forjada à maneira que a sua opinião pessoal, né? Ao seu fim escuso. Você pode pegar o seu fim, sua finalidade, né? A sua aversão pessoal e moldar, forjar de acordo com o que te interessa. Nesse caso, Foster forjou, né, a sua linha de raciocínio com base na subjetividade, né, de um justo naturalismo, né, para absolvição, mas daria para forjar de uma certa maneira para uma condenação também, entende? Então, esses debates que vão criando dentro da obra, e enfim, eu acho que chegou o Rand, eu acho, eu não me lembro ao certo a ordem dos nomes que eles foram voltando, ele fala, poxa, eu tô aqui há muito tempo, esse debate aí, justnaturalismo e justpositivismo não levam a lugar nenhum, e as pesquisas falam que, de fato, as pessoas preferem, né, que os exploradores não sejam condenados. Então ele vai nessa linha de raciocínio, e, poxa, você pensa, absurdo, o cara vai se apoiar numa pesquisa, mas também, do jeito que ele fundamenta, você percebe que é capaz dele estar tendo a linha de raciocínio mais clean, né, a linha de raciocínio mais tranquila, mais preto no branco, porque são tantas voltas que os demais ministros dão, né, dentro da sua apresentação, que vai tendo esse debate, essa dinâmica é muito boa. É complicado abordar essa dinâmica, né, nesse tempo que a gente tem aqui, mas é uma dinâmica bem construída, né. Inclusive, tem-se inicialmente a tentativa de fazer uma manobra legal, porque até mesmo os juízes que são positivistas, né, que aderem a essa linha de raciocínio, eles não querem condenar necessariamente os exploradores de caverna. Eles querem deixar esse pessoal livre, né? Ou dar uma pena simbólica, porque, poxa, eles já sofreram demais. Então, a solução que os jurados, né, os jurados e o juiz de primeira instância, que aferiram a pena de enforcamento para os exploradores de caverna, chegaram foi, poxa, a lei fala que a gente que matou alguém tem que enforcar. Beleza, condena a enforcamento. Como que a gente pode fazer para eles não serem penalizados? Porque eles não querem que sejam penalizados. Então, logo após o julgamento de primeira instância, eles também escreveram uma petição, né, um requerimento para o presidente, chefe do executivo, para que ele concedesse um indulto, né, que é um perdão para os exploradores de caverna, porque, poxa, é uma manobra legal. É o único jeito que, previsto em lei, a gente consegue não penalizar, não oferir pena para os exploradores de caverna, mas também a gente mantém a nossa linha de raciocínio justpositivista. Então, esse debate, essa dinâmica que vai se instalando é muito bacana, muito profunda, né? Eles colocam muitos exemplos aí, tipo, exemplos de mar territorial, ó, tô sei lá quantas milhas de distância, eu tô fora da delimitação geográfica da soberania desse estado, mas a partir do momento que eu fico soterrado, privado dos meus direitos, é a mesma coisa que eu estar no meio do mar, sabe? Eu não sei se eu tô sendo bem claro aqui. Porque se eu não tenho acesso aos meus direitos, eu não tenho acesso ao convívio harmônico que o justpositivismo em tese pressupõe, ele de fato não deve ser aplicado. Mas são linhas de raciocínio que vão sendo construídas assim, a gente percebe que em cada voto a gente pende em concordar com cada ministro que está oferindo o voto. E aí, esse ministro termina, o Foster termina o voto, e você, poxa, o cara tá com uma certa razão. Aí chega o Tate e fala, não, tá tudo errado, esculachando mesmo, não nessa maneira, né, nessa lábia, de uma forma mais erudita, né, mas falando, não, tá errado, meu colega aqui tá falando coisas sem nexo, sem coisas que não tem o menor sentido, começa a fundamentar uma nova tese, e essa nova tese vai começando a criar um sentido também. Então, mas basicamente é justnaturalismo contra justpositivismo, né, não tem uma outra terceira linha de raciocínio ali que pega muito nisso aí, mas é muito bacana a obra, né. Não dá para resumir, como a Rafa falou, nesse tempo que a gente tem, mas pela nuance, assim, a gente vai tentando explicar, né? O que ela quer dizer, assim. Eu acho que eu tenho até um PDF baixado. Eu baixei, não cheguei a ler pelo PDF, li pelo livro mesmo, mas eu posso ver se eu disponibilizo, é muito bacana, dá para ler um dia, né? Vou deixar o André falar um pouco, não sei se ele
Só complementando o que o João disse, a gente percebe, uma das lições que a gente tira desse livro é que, embora haja lei no direito, lei positiva, escrita, o direito ele é construído, né, de fundamentação. Acho que é importante para a gente, nesse começo, a gente entender isso. O direito é feito de fundamentação. A gente vê, né, duas correntes aí, né, que no final dá esse empate, né? O naturalismo e o positivismo jurídicos. E, ao fim, a gente percebe que não tem nenhuma das correntes está correta e nenhuma das correntes está errada. Então, acredito que seja muito importante esse ensinamento que a gente tira, que o mais importante, né, é que o direito é feito da linguagem, da fundamentação e da interpretação. O direito possibilita diversas maneiras de interpretação. E aí, acho que mais para frente, a gente até, provavelmente vocês vão entrar na questão de fontes, né, do direito, porque às vezes no começo a gente, ou às vezes alguém de fora olha, fala, poxa, o direito é bem simples, né? Às vezes um robô, você coloca um robô para interpretar, para julgar um caso, ele vai ver como está escrito na lei e pronto, dá a sentença, né? Mas aí a gente consegue perceber que depende muito da fundamentação do caso, igual o João falou, que estava, embora houvesse lei, que condenasse o homicídio, eles estavam em uma situação atípica, né, de um estado talvez natural, né, que tinha necessidade de sobrevivência. Então, você busca além da lei para poder solucionar um caso desses, né? Acho que é isso. Uma outra coisa também que a gente percebe, e que às vezes os professores falam na sala, que é aquilo, no direito, tudo depende. Nada vai ser uma ciência exata. Não é igual matemática que 2 mais 2 é igual a 4. No direito, tudo você tem que analisar caso por caso. Não existe receita de bolo para você estudar um caso, para você fazer o julgamento de uma pessoa. Principalmente porque a gente lida com a vida alheia, né? Porque se coloquem nos lugares de juízes dentro de uma vara criminal, que seja, e aí chega um processo para você, e aí você vê que a pena que aquela pessoa pode receber é de até 20 anos. E sem você ler, você vai simplesmente falar, é culpado, 20 anos, pena máxima. Você vai tirar a liberdade de uma pessoa durante 20 anos da vida dela. Então, tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser analisado. E é aí que a gente percebe que não tem certo, não tem errado, cada um analisa de um jeito. Muitas vezes, nesse mesmo caso, da questão, eles entraram dentro de uma caverna, caiu um monte de pedra e eles não conseguiram sair. Eu posso ter uma visão sobre isso. Para mim, eles não cometeram crime, porque eles estavam em estado de necessidade. Mas talvez o João entenda que eles tenham cometido um crime. Então vai muito da visão da pessoa também. O direito não tem regra. A única coisa que tem são as leis. Mas se você entender de uma outra forma e souber contorná-las, é isso que o direito funciona. É assim que ele funciona, na verdade. Não tem outra forma. De certa forma, né, nenhum direito é absoluto. E é a primeira coisa que a gente aprende na faculdade, né? A gente brinca que estudante de direito sempre a resposta ideal para tudo é depende, igual a Rafa falou. É porque, de fato, sempre tem alguma exceção, não existe, não tem como aplicar uma regra sem restrições, uma regra universal que se aplica a qualquer caso. No nosso caso aqui as excludentes de licitude, de culpabilidade, que é estado de defesa não, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, que são excludentes de licitude, né, que afastam o crime, né, você não responde por esse crime. Eles são previstos pelo nosso ordenamento jurídico, então a gente não precisaria evocar, por exemplo, uma interpretação subjetiva da norma, porque o próprio tipo mostra. Mas a problemática que a gente enfrenta, muitas vezes, é a da norma, por si só, o que diz um texto de lei, e
o espírito da norma, né? O espírito da lei. O que o legislador pensou quando fez aquela lei? Matar alguém. Crime de 3 a 12 ou 20, depende do ordenamento jurídico que a gente está tratando. Mas o que o legislador pretendeu ali com esse crime, com essa pena ali? O fato do legislador não ter narrado excludente de licitude para esse tipo penal foi devido a um erro ali legislativo, ou foi porque ele de fato queria que aquilo acontecesse? E aí, nessa omissão, né, ou de legislação ali que trata o caso, que entra a interpretação fundamental, que é o que gera as maiores discussões, né? No caso aqui, a gente tem essa ausência de previsão de contextos que excluem o crime, e é o que gera um debate extenso, um debate inacabável sobre se é ou não crime, se o que o legislador pretendeu quando fez aquele tipo penal, se ele realmente estava dizendo sobre tudo, se ele só queria se referir a um contexto específico, né? Trata muito, é um conceito de ativismo judicial, que a gente vê muito nas decisões estadunidenses, né? Que lá o direito ele não é o civil law, né? Como o nosso aqui brasileiro, que é baseado principalmente em leis, né? Positivadas, né? Códigos, leis ordinárias, complementares, etc. Lá tem esse direito consuetudinário, né? Que é um direito baseado em costume, em jurisprudência. Não é à toa que se você assiste um filme norte-americano, a gente se depara com eles falando, o caso Boston versus não sei quem, não sei o quê, porque é muito baseado em decisão, é uma legislação muito crua, muito exata, que a interpretação normativa é o que faz, o judiciário o que faz andar, dar um entendimento da lei. E é muito interessante pensar dessa maneira, porque o ativismo judicial, né, que a gente fala, ativismo judicial é quando o Poder Judiciário ele legisla, né? Ele tenta criar novas coisas que não estão previstas em lei. Mas esse caso é um ativismo judicial que é consuetudinário, porque é costume, porque sem essa interpretação judicial a lei não tem eficácia, a lei não tem como se aplicar. Ou ela vai ser branda demais, ou ela vai ser rasa demais, a aplicabilidade dela da maneira conforme ela está escrita é uma aplicabilidade rasa. Então é necessário, até que eles contam no meio do livro, né, que em argumentação contrária ao justnaturalismo, que trata-se de uma usurpação judicial, né, que é algo está tirando a autonomia do poder legislativo, né, porque do que adianta o poder legislativo redige uma lei e você chega, poxa, não é bem assim, e vai lá e dá uma interpretação que você tenta diminuir a lei. No Brasil, a gente teve o caso do André do Rep, lá só um exemplo, só para tentar familiarizar aqui para a gente, né? Que a alteração trazida pelo pacote anticrime, né? Fez com que a prisão preventiva, é toda prisão que, antes do trânsito julgado, da coisa julgada, não sei se vocês conhecem esse instituto ainda, mas é um instituto que faz com que a sentença penal seja recorrível. Enfim, se a prisão preventiva não fosse renovada depois de um certo período de tempo, expressamente pelo juiz, o réu tem que ser colocado em liberdade. É basicamente isso. A lei é crua falando nisso. Mas e aí? A André do Rep deu tempo. O Gilmar Mendes, eu não sei se foi o Gilmar, eu acho que foi o Gilmar Mendes, colocou ele em liberdade. Tá errado? Foi uma interpretação literal da lei. Tá errado? O plenário do STF foi lá e decidiu. Não, peraí. Mas ele já estava numa instância, já estava em último recurso, último grau de recurso, já tinha sido condenado em segunda instância, então por quê? Ele já não estava, já era uma prisão preventiva motivada. Porque a condenação em segunda instância em si já era a motivação que era necessária para manter ele em prisão preventiva. E aí começa um contexto amplo de debate, não tem certo e errado. Isso está tanto, às vezes, no nosso dia a dia, a gente vê, né, plenário quem acompanha, né, sei lá, para um jornal nacional da vida, que sempre tem essas decisões com dois lados. E é uma coisa muito no nosso dia a dia, né? Uma coisa que se aplica para tudo. O nosso ordenamento jurídico é incapaz de prever cada situação específica. E essa interpretação, aí a gente tem que ponderar, né? Se essa interpretação está sendo extensa demais, se está descaracterizando a lei por si só, ou se é uma interpretação que deve ser feita, porque a lei não consegue se propor a tratar de todos os assuntos da forma adequada. É uma questão um pouco delicada, né? Mas o justnaturalismo e o justpositivismo são correntes que são bem, não diria antagônicas, né? São correntes bem diferentes, formas diferentes de pensar, mas que
trilha um caminho no nosso cotidiano de igual maneira. Os dois estão presentes, né? Tem horas que a gente está interpretando algo, texto literal, tem horas que a gente está dando essa subjetividade legal, porque a gente sente que precisa dessa subjetividade, desse tratamento, né, quanto à lei. Então, essa é a parte bacana de se observar. Com vocês aí, gente. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês têm É mais isso tempo? isso que eu ia falar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar no chat ou abrir o microfone para comentar. Ou nem dúvida, às vezes é um comentário que vocês querem dividir aqui com a gente, pode. Não tenham vergonha. A gente pode debater também. Tá aberto aí para os diálogos aí. Vocês podem interagir sem problema. Engraçado que eu acho, né, que até teve um caso, né, no Chile, de um povo, né, que ficou preso numa caverna, né. Eu lembrei disso agora, poxa. Lógico, lá a gente conseguiu levar comida, né, pro pessoal, ninguém precisou matar ninguém lá, mas eu me lembro, né. É engraçado, né, a proximidade, que é uma situação que seria facilmente vista na realidade, sei lá, uma embarcação que naufragou, sei lá, qualquer... São situações fáceis de a gente adequar para o nosso mundo, né? Acho bem bacana pensar desse jeito, até que é um livro, não é à toa que é um livro simples, né? É um ensaio desse professor de Harvard, que provavelmente um professor foi usando na sua aula, né? Cada professor foi pegando esse ensaio e aí começou a popularizar. Bacana pensar dessa maneira. Sim, eu estava vendo aqui, esse livro ele foi inspirado em alguns naufrágios que terminaram em homicídio e canibalismo. Então, né? Mas já ocorreu. O Alex está falando que conseguiu entender a explicação. Muito bom, é para isso que a gente está aqui. Se mais alguém tiver dúvida, pode abrir o microfone aí, gente. Oi, boa noite. Posso fazer uma pergunta? Claro. Meu nome é Andréia, eu estou no primeiro semestre, então não terminei ainda de ler o livro, eu comecei a ler, mas não terminei, chegou agora nesse final de semana. Então, a explicação da introdução, né, desse resumo foi bom para conseguir participar um pouco melhor dessa discussão. Eu só fiquei um pouco em dúvida, então ainda todos esses conceitos ainda estão se formando, né? As definições. Teve uma parte durante a explicação que vocês falaram que um dos ministros, dos juízes, defendeu a teoria do senso comum, né? Mas o senso comum, ele é defendido pelo justnaturalismo, ele faz parte, é isso? Do senso comum eu ainda fiquei em dúvida. Vou começar a responder. O senso comum, nesse caso aí, ele não seria corrente por si só. Ele seria o que delimitaria qual corrente ele usaria, no caso. Então, ele optou por ver as coisas no preto e no branco. É ou não é para condenar? Ponto. Se é ou não é para condenar, e é isso. Ah, é para condenar? Então, eu vou ter essa interpretação objetiva. Não é para condenar? Então vou tentar ter uma interpretação. É uma coisa que a gente pensa, cara, isso aí o cara faz o que ele quiser, então, né? Porque se ele pensa de acordo com o senso comum, ele consegue... mas não é o adequado, a gente pensa. Mas dentro do contexto ali dos votos dos ministros, né, que a gente acompanha, que é o presidente do tribunal lá narrando, dando um toque, falando, por exemplo, o presidente do tribunal é positivista. Ele fala, ó, eu não vou votar aqui, mas se eu fosse o presidente, eu perdoaria ele, sabe? Não dessa maneira, né? Não nessas palavras, mas é o que dá a entender. E aí você pensa, poxa, então ele é um dispositivista, mas ele tá... E o senso comum, basicamente, é o que delimita qual linha de raciocínio ele usa. Ele se reconhece como um juiz mais experiente ali, que quando entrou, leu muitas teses, justnaturalistas, e viu que as teses podiam ser manuseadas ao bel prazer, né? De quem fundamenta, de quem usa a fundamentação.
Então ele escolheu por ter essa visão mais clara, assim, uma visão mais fácil, mais objetiva no sentido de facilidade para dar o voto, porque não adianta ter essas discussões que sem fim, que não chegaria a lugar nenhum. Então, lógico, eles tratam lá de uma pesquisa, uma eventual pesquisa, eles não se aprofundam muito nisso, de que 90% do povo seria a favor do que os exploradores não fossem apenados, ou se fossem apenados por uma pena simbólica, né? Uma pena de 6 meses, né? Uma pena só simbólica para não ter esse grau de prejudicialidade deles. E aí ele fundamenta com base nisso, ele fala escancaradamente, ó, o senso comum, de acordo com o senso comum, não deve ser apenado, e ele usa para fundamentar isso. E aí, no contexto fora do livro, a gente pensa é uma coisa intangível, né? Porque é uma coisa que... Se o justnaturalismo já pode ser forjado sob o prazer, a gente pensa, pô, o senso comum é senso comum, não tem... O senso comum é beivarado de conhecimento técnico, né? De conhecimento dos fatos. O senso comum não é necessariamente o senso... O conhecimento que o juiz tem, né? Dos fatos. O conhecimento válido, né? Não tem, mas mesmo assim ele usa como uma ferramenta, né? Para fundamentar e faz sentido. Mas o senso comum aí não é uma forma de corrente jurídica, não é? Ele é um direcionamento que ele usa aí no caso, né? Correntes jurídicas são justpositivismo, né? Justpositivismo estrito, justnaturalismo, marxismo, todos esses são correntes jurídicas que eles têm como fundamento um poder soberano, uma origem legal. Eles têm as próprias teorias, né? Nesse caso, não é teoria. É só simplesmente o que ele usou para fundamentar. Ah, tá, entendi. Obrigada. Acho que isso até leva a gente a uma discussão do senso comum, se ele, de certa forma, né? Acho que essa discussão que eles comentar também, de certa forma, não conduz para uma decisão mais justa, né? Já que seria aquilo que o povo quer, né? O tribunal do júri, ele trabalha bastante isso, né? O poder é delegado, né, para o povo e é o povo que decide, né? E aí, ou sim ou não, né, seria uma decisão justa, né? Poderia ser uma decisão mais justa, porque é a vontade do povo. Talvez ele quis conduzir também para esse debate, né? Um bom exemplo, André, porque até no tribunal de júri tem a sentença de pronúncia, que é a parte que o juiz faz, né, a parte que o juiz realiza, que é ver se tem os indícios ali de materialidade, autoria. É como se o juiz entendesse, ó, eu acho que esse cara vai ser culpado, ele é culpado. Mas no tribunal do júri, o júri é soberano. Então, por mais que as evidências ali sejam que o crime tenha sido cometido por aquela pessoa, se o júri absolver, absolveu. Entendeu? Não tem como consertar ali. O júri é soberano. E o júri, ele é o quê? Ele é a representatividade do senso comum. Literalmente, ele é a representatividade do senso comum. Ele é um grau de representatividade acima do juiz. O juiz, ele tem um processo solene, né, para ele tomar posse ali, para estar lá, mas o jurado, ele é acima, ele tem um grau de representatividade máxima. Por isso que nos crimes contra a vida, que é o bem jurídico maior, que a gente tutela, né, no nosso ordenamento jurídico, a vida, é o júri que decide. O júri é mais importante, o júri é mais soberano que o próprio juiz, que está lá representando o Estado. Então, o senso comum é complicado. A gente pensa assim, de pronto, né? Acho que encontra o senso comum como algo não adequado, mas, de fato, o senso comum é o interesse coletivo, né? O interesse coletivo é o que prevalece no Estado democrático, no regime democrático. Não tem como, né? Que o júri nada mais é do que uma representação da sociedade dentro de um julgamento, né? Então, se a própria sociedade julga aquela pessoa como inocente, então quem é o juiz para falar que não é? Se numa questão de uma moral e bons costumes, a sociedade está falando que tá tudo certo. Então, é mais ou menos isso, né? Uma questão de justificar o porquê que ele achava que as pessoas, que ali, aqueles homens, eles eram inocentes. Porque a sociedade falou que eles eram. A sociedade entendeu que eles não fizeram por mal, e sim por uma questão de sobrevivência. E não fugia da moral e bons costumes de uma sociedade comum.
Então é mais ou menos isso. Eu acho que essa é uma das discussões mais gostosas que tem, assim, de começo de faculdade pra gente falar. Porque é questão de visão, né? Um tem uma visão, o outro tem outra, todo mundo vai comentando sobre as suas visões e a gente vai se complementando um ao outro. Sim, sim. E aí a gente volta, né, a pensar. Se vocês não fizeram ainda, vocês vão ver nas atividades A3, né? Os professores eles levam em conta a fundamentação, né? Não tem. Às vezes eles adotam uma linha de pensamento, né? Mas mesmo se você fundamentar bem, de maneira contrária, você consegue até uma nota satisfatória, né? Então, acho que a própria São Judas, né, a faculdade, ela tenta colocar na nossa cabeça isso, que o mais importante é fundamentar. Até porque você não escolhe o lado que você vai estar, no caso real. Então, você tem que saber fundamentar, né, em ambos os lados, de diversas formas, né? Tem que usar as ferramentas que você tem, né, que no caso, a mais importante é a palavra, aí você vai se socorrer de fontes do direito, né, e vai fundamentar. Então, o mais importante é isso, a fundamentação. Mais importante. A doutrina diverge em muitos aspectos, em muitas matérias. A gente está tratando de teoria geral do direito, é lógico que vai ter 1 trilhão de teorias jurídicas, né, de forma de expressar o direito, até porque a disciplina se propõe isso. Mas não importa o ramo jurídico ou qual aspecto do ramo você for tratar, vai ter muitas teorias que tratam de um determinado assunto. Algumas são pacificadas, né? Não tem muito para onde fugir, mas existem muitas teorias que são que a doutrina por si só diverge. E aí você tem que saber ver qual que você mais se identifica, ou, no caso, né, como o André falou, você não escolhe o lado. Né? Se aquele posicionamento é mais vantajoso e ele dá uma linha de raciocínio uma linha de raciocínio melhor, né, para você, então você usa ela. Basta fundamentar, né? Logicamente, né, quem vai ver, né, no mundo real vai, por exemplo, um juiz, ele também tem as suas convicções, mas a fundamentação não deixa de ser um aspecto importante, até porque quem faz tese não é juiz, né? É advogado, é promotor, é procurador. Quem faz tese é quem está lá postulando, lá, quem está de frente com o juiz. O juiz não faz tese, o juiz ele só simplesmente ele vê a tese e julga em cima daquilo. A tese que sobe lá, que começa a bater ali no judiciário, falar, ó, judiciário, isso aqui está estranho. Aquelas decisões que todos os juízes tomam, que são decisões, poxa, a segunda instância está certo ou não, o juiz só está julgando se a tese é válida ou não. Quem faz a tese, quem fundamenta para convencer o juiz é o advogado, no caso. E isso é basicamente o que caracteriza o direito, né? É o conhecimento normativo, por si só, claro, né? A gente sabe que o conhecimento das leis é de grande valia, mas o que caracteriza é isso. São as linhas de raciocínio, né? Porque é aí que a gente consegue se esgueiar, né? Se locomover. Se a gente for só pegar e aplicar com um robô, com um algoritmo, isso não leva a lugar nenhum. Não é isso que caracteriza o ramo por si só. O ramo ele é tão complexo porque ele tem essa carga essa necessidade de tratar as coisas com um aspecto mais direcionado para alguns funcionamentos. É isso que define, né, o direito por si só. Eu sei que é um pouco até abrangente, um pouco generalista falar dessa maneira, mas de fato é o que define. Eu acho que é a característica principal, assim, que define a matéria. Se mais alguém tiver alguma dúvida, a gente pode perguntar. Tem mais 10 minutinhos. Se vocês quiserem comentar sobre alguma outra coisa, fiquem à vontade, viu? Dúvidas, sugestões, geral. Apareceu o Alex. Depende do momento político, a gente fala, né, Alex? O momento político, ele nos direciona, né? Se a gente está numa sociedade com um desenvolvimento bom, né, com uma economia boa, uma sociedade que não tem motivos para grandes fenômenos de interpretação, ela tende a seguir uma linha de raciocínio que mantém, uma linha de raciocínio que mantém como está o desenrolar da sociedade.
partir do momento que começa a ter problemáticas em uma sociedade, começa a haver linhas de pensamento que vão divergindo, cada uma buscando a sua solução, nenhuma é errada, logicamente, mas isso se espelha em qualquer âmbito, né? No âmbito político a gente sabe que se espelha, lá no legislativo se espelha, e espelhando nos dois poderes é inevitável que atinja o direito brasileiro, né? No caso, a gente fala muito do STF, né, como um corpo meio jurídico, meio político, né? A gente não sabe, cada um tem uma opinião com a sua aí, quanto à Suprema Corte, mas, de fato, a necessidade das decisões abrangentes ou não depende da legislação por si só. Temos aí, por exemplo, só um breve exemplo, tá? Eu não quero entrar no mérito do direito do trabalho, até eu não sou aquela ótima pessoa em direito do trabalho, mas teve a reforma trabalhista, né? E aí teve aquelas problemáticas que a reforma trabalhista tinha tirado muitas garantias dos empregados, e as cláusulas, aí tinha uma cláusula que é cláusula arbitral, né, no contrato de trabalho, que o empregador e o empregado podiam abrir mão do Poder Judiciário para resolver seus litígios, né? E aí o TRT não, né? TST, o Tribunal Superior do Trabalho, foi lá, decidiu um contrário a uma disposição normativa, uma disposição solene, válida, que nos ritos da dinâmica jurídica, pressupostos de validade, foi criado de uma maneira correta. Decidiu o contrário, anulou a norma praticamente. Então depende do contexto, né, que a gente está lá enraizado, um contexto muito que diverge, né, que é o caso, né. Eu acho que a estabilidade da sociedade por si só que acarreta nessas decisões que, por si só, não tô entrando no mérito se as decisões são corretas, tá, gente, mas que as decisões tenham que fugir do escopo judiciário, né, um escopo mais de controle do poder legislativo, assim, se é que eu posso dizer, né, dentro dessa dinâmica aí de ativismo judicial. Mas, de fato, ainda acho que o Brasil ele tem muita coisa no ordenamento jurídico, muita coisa positivada. Eu não acho que, particularmente, aí já é uma opinião minha, que como os Estados Unidos não tem como ser, porque lá eu acho que nossa Constituição ela é hiperdirigente, ela tem disposições normativas, a Constituição dos Estados Unidos é pequena. Tem uma autonomia enorme, os estados lá, né? Os estados podem legislar sobre direito penal, sobre direito, qualquer ramo do direito. Então, acho que lá, por isso que esse common law lá, ele é já enraizado. Mas, de fato, a jurisprudência é uma fonte normativa que cada vez mais ela se sobrepõe, né? Sobre os temas, né? De fato, isso é inegável. Realmente, até porque atualmente tudo o que acontece dentro da política, então tem um julgamento novo do fulano de tal que cometeu crime de corrupção passiva e ele foi liberado. Aí a gente fala, olha lá a jurisprudência que estão criando, estão abrindo brecha para o próximo processo. Tem que tomar cuidado com isso. E é isso que acontece. Tudo a gente pensa, olha a brecha que estão abrindo. Não é uma brecha legislativa, mas é uma brecha de jurisprudência, que se um advogado pega e coloca dentro da sua petição, o juiz vai falar, realmente, né? Mas eu não concordo, então vou julgar ele culpado. E o outro pode falar, meu colega julgou a favor, então pode ser que eu solte ele mesmo. E a gente fica preocupado com isso. Eu acho que depende dessa situação política mesmo que o João estava falando. Vai muito disso. Se você pensa o direito por si só como ele sendo autossuficiente, é meio complicado pensar dessa maneira, né? O positivismo não adota uma interpretação tão boa assim, né, para essas explicações extraordinárias. Né? Então a gente pensa um pouco fora da caixinha. É um fenômeno social, a gente sabe disso, é um fenômeno social. Independente das teorias que você for adotar, o direito como fato social, o direito como uma ciência autônoma, não importa muito, é um fato social. Ele sofre os efeitos, né, da sociedade, é inegável isso. Então, depende como o barco anda, né. O Brasil é um país cheio de surpresas, né, então a gente não pode deixar de considerar qualquer fator, mas, de fato, jurisprudência é um aspecto muito importante. Não tão importante quanto para os Estados Unidos, né, que a jurisprudência lá sobrepõe a lei praticamente quase, mas de fato é importante, né? Um direcionamento, uma interpretação do tribunal, porque quando a gente não tem esse contato constante com a lei parece muito preto no branco até, mas depois que você vai estudando o ordenamento jurídico no todo, você vai percebendo que precisa de jurisprudência as coisas.
Não é à toa que quando o professor pede, coloca a jurisprudência no trabalho, não sei o quê, precisa de jurisprudência para fundamentar, porque de fato, a lei, tem horas que a lei não é suficiente, a lei não vai dar interpretação por si só. A lei está ali, mas sem o julgado, sem os precedentes, ela não tem aptidão, né, para fundamentar algo, né? Ela pode divergir. Sim, às vezes a gente fica até meio. A gente se pergunta, fala assim, putz, mas por que o professor está pedindo uma jurisprudência no trabalho, sendo que nosso ordenamento, nossa forma de julgar é com base na lei? Mas porque isso é importante. A gente precisa. O direito, ele também é formado de um costume, né? Ele não é apenas legislativo. Se não houvesse um costume, as coisas não fluem, né? Tem as correntes garantistas, Giovana. Tem as correntes garantistas, sabe? Quando fala, o juiz é mais garantista. Ele tá garantindo os direitos do réu. O réu tem muitos direitos, eu não estou falando que é errado, pelo contrário, isso é correto. Né? Tem os direitos do preso, dignidade da pessoa humana é universal ali, é imperativa na nossa Constituição Federal. Né? O réu, ele é preso, acabou. Ele não tem que ser torturado, ameaçado de morte, ele tem que ser preso. Mas aí que está o problema, né? Não sei se vocês já viram, o dever ser, ele conflita bastante com ser. A deontologia versus a ontologia. De fato, né? Não é forçoso concluir que está correto uma dignidade do réu e as pessoas que falam bandido morto estão erradas porque existem dispositivos imperativos na nossa Constituição Federal que não é para isso acontecer. Deve estar resguardada a integridade física de alguém preso, mas como trazer essa interpretação, né, legal para o mundo real, que é o problema, né? Aí o que tá, a gente começa a ter uma dimensão, né, uma interpretação legal de teoria, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Se eu acho que absorver house seria errado, depende aí, ó. De novo, não tenho como dar uma resposta definitiva para isso, mas é complicado a gente pegar a incidência, nosso ordenamento jurídico e aplicar, principalmente no direito penal, para a realidade. Tem algumas coisas que a gente sabe que estão só na lei, infelizmente, não tem como seguir, porque a gente é incapaz, né? Nossa administração pública é capaz de seguir. Então, são dispositivos normativos, somente isso. Né? Então, mas tem muito aspecto cultural e isso pesa bastante, né? Porque a cultura do cancelamento aí não pode fazer tanto peso assim para o judiciário, mas faz peso lá para o legislativo, né? Que são as pessoas que estão se elegendo. Então, certamente, isso direciona, né? Nosso ordenamento jurídico, indiretamente pelo legislativo, mas direciona. Acho que é isso, né, gente? Já são 6h58. Mas alguém tiver alguma coisa para comentar, podem abrir o microfone aí para comentar. Mas a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tem sugestões. Eu não me lembro se semana que vem é algum outro tema que a gente vai abordar ou se é plantão. Você lembra, João? Plantão, não, plantão não, acho que sou eu, vou falar de incapacidade para o diálogo, o texto, né, a dissertação, faz parte de um livro, é bem curtinho. Eu só vou confirmar com vocês, tá? Eu tô meio complicado aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Então vai ser outra aula, provavelmente. A gente vai disponibilizar o plano de aulas também aqui. Sugestões, ó, de leitura, André. Eu vou começar a postar sugestões de leitura e os assuntos pertinentes que a gente for falar aqui na aula, a gente vai começar a publicar também no Classroom, né? Fica mais fácil para vocês, eu acho. Caso alguém não tenha acesso ao Classroom, pede para representante ou para o representante entrar em contato comigo, que tem meu número. A gente vai tentar criar um grupinho e tal. Aí a gente passa o código da turma para vocês e vocês entram lá para não perder nada. A gente sempre, né? 2 aulas. Coloca o dia, qual vai ser o link, né, para entrar na aula e o que a gente vai falar, e a gente vai tentar começar a colocar algumas coisas a mais também, por exemplo, indicação de leitura, alguns cursos online que a gente conversou na semana passada, e sempre que tiver coisa nova a gente coloca lá também, né? A gente acha que monitoria não precisa se limitar apenas à teoria geral do direito. Beleza, gente, acho que é isso, né? Se vocês quiserem sugerir alguma coisa, se vocês gostaram, não gostaram, a gente não vai ficar chateado se tiver uma crítica, né?
é sempre para a gente poder melhorar, né, e trazer o melhor para vocês aí, beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que liberar eles, né, para aula, senão o professor depois vai descontar na gente. E nós também temos aula agora. Isso aí, obrigado, gente, por todo mundo que teve aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau.